Oi pessoal, meu nome é Rafael, sou professor do IFPB e hoje nós vamos falar um pouco sobre distorção harmônica. Então, o que é isso, gente? Basicamente, quando você tem uma forma de onda, né? Uma forma de onda senoidal, ela é bonitinha assim, ó. Vou colocar aqui para a gente observar a cara de uma senoide, né? Que vocês já conhecem, mas eu vou plotar aqui para efeito de comparação. Então tá aqui, ó, a nossa senoide, né? Veja que ela tá bem bonitinha, bem comportada. Então, essa é a cara de uma senoide que a gente deseja que alimente os nossos circuitos, né? Se a gente fizer uma análise em cima dessa forma de onda, nós vamos observar o seguinte, ó. Vou plotar aqui o espectro de frequências daquele sinal, certo? Então, observa. Eu tenho aqui, ó. Vou pegar aqui uma... Vou pegar aqui para a gente fazer a medição aqui e saber... Pronto, ó. Mesmo nesse pico aqui, ó, observa que eu tenho uma frequência de 60 Hz, certo? Então, observa aqui que eu tenho uma frequência de cerca de 60 Hz aqui para esse pico, para essa componente, né? Então, esse sinal, ó, ele é basicamente composto por essa frequência aqui de 60 Hz, esse componente em frequência de 60 Hz. Note que eu não tenho nenhum outro pico em nenhuma outra frequência. Se eu tivesse uma componente de frequência diferente, eu ia ver aqui nesse sinal, certo? Então, esse aqui é a senoide bonitinha, né? Só que o que é que acontece, né? Na prática, geralmente algumas coisas podem acontecer e você pode não ver esse sinal tão bonitinho. Então, quando você tem cargas que a gente diz são cargas não lineares, que são cargas que geram componentes diferentes de harmônicos, né? São múltiplos aí da frequência fundamental. Então, essas cargas elas acabam injetando na rede elétrica essas componentes diferentes de frequência, certo? E essas frequências elas vão se somando àquela senoide, né? Aquela senoide bonitinha, e causando o que a gente chama de distorção harmônica. Vamos dar uma olhadinha nesse circuito aqui, ó. Observa que esse circuito eu tenho uma fonte trifásica senoidal e aqui eu tenho um retificador trifásico, nada de especial, é uma carga que você pode encontrar aí em um ambiente industrial, certo? Um retificador aí alimentando uma carga resistiva nesse caso, mas poderia ser outro tipo de carga aqui, RL, enfim. O que é que acontece? Quando eu coloco o retificador, vamos olhar o efeito que ele causa aqui na corrente em uma das fases. Essa carga aqui, ó, RL, representa a impedância da rede elétrica, certo? Então, é simplesmente para representar o modelo da rede elétrica, que geralmente que pode ser modelado por uma carga RL, certo? Então, se a gente plotar aqui, ó, vamos simular, eu vou plotar essa corrente. Então, qual será a cara dessa corrente? Olha aí, ó. Veja que, embora eu tenha uma carga resistiva, olha que isso aqui já não parece mais com a senoide, ou pelo menos não é uma senoide bonitinha como a gente viu antes, né? Como a gente viu ali para a tensão bonitinha que a gente plotou antes, né? Então, se nós observarmos, essa forma de onda ela sofreu uma distorção. Então, vamos olhar aqui as componentes de frequência que tem nessa forma de onda.
Então, se eu clicar aqui, ó, observa que agora eu tenho a minha frequência fundamental, que é a frequência dominante, né, em 60 Hz, mas observa que eu tenho outras componentes agora de frequência, ó. Tá vendo? Então eu tenho uma frequência maior aqui, ó, vamos olhar. Então observa que eu tenho aqui nesse ponto, ó, em cerca de 298 Hz, eu tenho essa componente de frequência. Já aqui, ó, em 416 Hz, aqui em 660 Hz. Então apareceram outras componentes de frequência, né? Outras senoidezinhas ali que elas se somam à frequência fundamental e causam para a gente essa distorção harmônica nessa forma de onda, certo? Então, gente, como é que a gente calcula essa distorção harmônica, né? Como é que a gente avalia essa distorção harmônica? Basicamente, existe um índice, que é o índice chamado de THD, certo? Tá aqui, ó. O THD, que é a distorção harmônica total, ele é a raiz quadrada, certo, do somatório daqueles componentes em frequência, né? Eu tenho aqui a frequência, a segunda componente de frequência, a terceira, a quarta, dividido aqui pela frequência fundamental, né? E todo mundo aqui em RMS. Então, por exemplo, para aquele circuito que a gente estava analisando, aqui, ó, seria a frequência fundamental, certo? Que seria aqui a nossa... o nosso V1 aqui, então a gente pegaria a amplitude daquele V1, certo? O valor RMS, né, dele, e a raiz quadrada, né, do quadrado de cada amplitude dessa aqui somada. E isso para a gente dá um índice que a gente chama de distorção harmônica total, certo? Então, se a gente clicar aqui, ó, THD, vou colocar a frequência fundamental, que é a nossa referência. Então, se você observar aqui, ó, a THD, a gente tem aqui uma distorção harmônica de cerca de 24%, certo? 24%. Então, observa que existem regulamentos para isso. Você não pode colocar cargas com distorções harmônicas muito altas, né, injetando esses harmônicos na rede, porque esses harmônicos eles podem causar uma série de problemas na rede elétrica. Um deles é o fenômeno da ressonância, né? Você pode ter frequências ali múltiplas da fundamental que coincidam com a ressonância, com a frequência de ressonância da rede. Por exemplo, imagina que eu tenho lá um banco de capacitores corrigindo lá um fator de potência. Então eu posso ter ali uma frequência dessa coincidindo com a frequência de ressonância do banco de capacitor e eu posso de repente estourar um banco de capacitor daquele, certo? Então são alguns problemas aí com relação a harmônicos, né? E existem regulamentos que eles definem qual a distorção harmônica é aceitável para determinados tipos de carga. Nesse caso aqui de retificadores, né, existe um regulamento que ele define que a distorção harmônica ela tem que estar abaixo de 5%. Então, nesse caso aqui, você tem que usar, por exemplo, filtros ativos de potência para filtrar esses harmônicos e reduzir para a rede essa distorção harmônica, certo? Então, gente, basicamente é isso, a distorção harmônica. A gente tem que prestar atenção com relação a isso, né? Tem que entender que a distorção harmônica ela é prejudicial à rede elétrica, ela influencia na qualidade de energia da rede elétrica.
O THD é um índice que mede esse nível de distorção harmônica, né? Certo? E é importante que a gente saiba também o que é a distorção harmônica, que é justamente a adição aí de componentes múltiplos da fundamental somados à senoide, né? Que acabam distorcendo essa forma de onda com relação à senoide bonitinha do jeito que a gente conhece. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima aula.